Olha a Catarina, há quanto tempo? Já começa a ver aqui uns nomes conhecidos. Oi, Tânia, tudo bem? Ora, boa noite a todos. Vamos só fazer aqui um compasso, um pequenino compasso de espera. Vamos dar aqueles 5 minutinhos da ordem antes de começarmos, está bem? Até porque está muita gente a entrar, nós temos cerca de 150 inscritos, estamos com 45 agora. Portanto, vamos dar aqui estes minutinhos. Isso, Paulo, é um compassozinho de espera, um compasso de navegação. E vamos esperar aqui mais estes 2 ou 3 minutinhos enquanto a malta se vai ligando, está bem? E pronto, depois já começamos. Ok, todos aqueles que vão chegando, como está aí indicado, vamos começar daqui a mais um minutinho ou dois, está bem? Então, boa noite.
eu queria que o Fernando Sá se conseguisse ligar, mas ele está com uns problemas técnicos, portanto, vamos arrancar. 21h05, já passaram mais de 2 ou 3 minutinhos, portanto, já foi um compassão de espera. Em nome da Treino Mar, se me é permitido, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram e que se juntaram a nós esta noite. É um prazer para nós estarmos aqui convosco e partilhar o que nós vamos partilhar esta noite. Eu vou-vos fazer aqui uma introdução, o porquê deste planeamento de viagem, dar-vos aqui uma perspectiva histórica muito sumária, sem tentar não vos maçar muito, e depois vou passar a palavra às nossas apresentadoras, a Inês Vital e Cristina Mota. Queria também pedir desculpa pelo spam de hoje. Houve aqui um problema entre o teclado e a cadeira. Eu pensei que o e-mail que eu enviei para os antigos alunos não tinha saído, enviei um outro, depois comecei a receber respostas do primeiro, portanto peço imensa desculpa. Eu detesto fazer isso, mas às vezes acontece. Bom, então, porquê um planeamento de viagem? Por todas e mais algumas razões. Eu estou farto de dizer isto. Eu acho que era uma coisa que devia ser introduzida desde patrão local. Mesmo em patrão local, nós temos que planear a viagem. Nós vamos sair, nós temos que ver meteorologia, temos que ver marés, quanto mais não seja isso. Ok, ver se temos gasóleo, ver se o mínimo de coisas. Algo que deveria ser aprofundado em patrão de costa e depois, e como vocês vão perceber, e alguns de vocês sabem e alguns de vocês sentiram na pele, o que é um planeamento de viagem, como nós vamos ver hoje, para quem vai para mar aberto durante alguns dias. Durante alguns anos foi sugerido aos alunos de patrão de alto mar que, após a conclusão positiva da componente teórica da avaliação, portanto, do exame, que fizessem, de facto, este planeamento de viagem, que é uma das coisas mais importantes para se fazer. E eu vou-vos dar essa perspectiva histórica. A certa altura, isso deixou de ser sugerido, portanto, entrou-se num esquema um bocadinho diferente. No entanto, e para muito gosto meu, houve um grupo de carolas de uma turma do ano passado, da última turma do ano passado, que acharam, não, isto é giro, isto é importante, vamos aprender, vamos fazer. Só o Tiago a falar ali durante 3 ou 4 horas sobre isto não chega. Vamos pôr a mão na massa e vamos fazer mesmo um planeamento de viagem. E fizeram. E eu acho que vocês são os maiores, portanto, a Inês e a Cristina que aqui estão, mas também o César Marçal e o Alexandre Maurício, que fizeram o planeamento. O Alexandre não pode estar presente por razões familiares e o César por razões técnicas, portanto, vai caber às meninas fazerem a apresentação toda e levarem isto a bom porto. Okay? A todas as pessoas que estão a assistir, caso queiram colocar alguma questão, usem, por favor, o chat. Okay? Nós vamos estar atentos ao chat. Eventualmente poderemos responder a algumas perguntas em tempo real, se acharmos que é enquadrado e que faz sentido. Se não, eu vou registando e no fim vamos fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas. Ou melhor, vamos pegar nas perguntas, algumas das perguntas que nos foram feitas e vamos tentar responder, tanto eu como a Inês, como a Cristina. Uma coisa que eu também vos quero alertar, antes que me esqueçam. Vocês vão ver que a apresentação é gigante. Nós vamos saltar muitos slides. Nós, salvo seja, a Inês e a Cristina. Isto porquê? Porque uma coisa é fazer uma apresentação de um planeamento, outra é usar o planeamento de viagem como um documento vivo e de trabalho, na viagem propriamente dita. Portanto, a informação está lá toda e nós decidimos não cortar nada, até para vocês perceberem da dimensão de um trabalho destes. Mas vamos saltar muita coisa, exatamente porque é mesmo suposto para não vos maçar, porque há muita coisa que é quase copy-paste, é repetição. O que interessa é explicar a importância de cada módulo. Posto isto, eu queria mostrar-vos aqui a evolução, o que é que tem sido a evolução destes planeamentos de viagem. Isto começou em 2015, quando nos foi então proposto que fizéssemos um planeamento de viagem. Eu digo foi-nos porque era a minha turma de alto mar.
Não interrompas. Ok, depois eu já te deixo, porque já saltei aqui um bocadinho. Foi-nos proposto fazer um planeamento de viagem. Foi uma viagem que eu tinha feito no ano anterior, portanto aquilo foi porreiro, e fizemos. Depois, nas turmas em que eu comecei a dar o curso, fizemos um planeamento de Lisboa-Funchal Selvagens, depois fizemos um planeamento de Lisboa-Canárias-Cabo Verde. E houve uma altura qualquer que estávamos a beber café ou qualquer coisa um bocado mais forte e que nos lembrámos, mas estamos sempre a fazer Lisboa qualquer coisa, Lisboa qualquer coisa, Lisboa qualquer coisa. Então, e que tal a turma pegar no barco, ou no suposto barco, o barco virtual, onde a turma anterior o deixou e planear um novo troço? E foi aí que começou a surgir uma coisa que foi crescendo ao longo dos anos. Em 2018 fizemos até, portanto, às Canárias. Em 2019 atravessou-se para o Brasil. 2019 a segunda turma vamos para a África do Sul e fomos continuando turma após turma, e vocês certamente já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Fizemos a passagem da África do Sul para Madagascar, de Madagascar para a Índia e por aí adiante. E isto tinha mais ou menos estagnado na Austrália, ok? Até este grupo de carolas decidi pegar nisto e avançar e continuar o que eu chamo a circunnavegação de treino-mar. E o que eles fizeram foi bastante ambicioso. Portanto, eles não se limitaram a fazer, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia, fizeram uma travessia quase de meio Pacífico para todos os efeitos, ok? E ficou um trabalho que eu acho que é bastante meritório, ok? E o que vai ser apresentado hoje é exatamente isto. Cada um destes planeamentos, desde os mais pequeninos até aos maiores, tem as suas condicionantes, tem as suas particularidades, e têm sido introduzidas várias alterações, nomeadamente ao nível do barco que se usa, com todas as condicionantes que isso implica, ao nível das zonas a evitar, por exemplo, de tráfego marítimo ou de pirataria, coisas desse género. Tudo isso tem sido abordado e está-se a construir um espólio muito interessante. Ok? Fernando, não sei se queres dar umas palavrinhas antes de avançarmos aí. Olá, boa noite material. a todos. Não, no fim eu digo alguma coisa. Agora é só cumprimentar e peço desculpa pelo atraso, mas consegui entrar na sessão, mas não consegui entrar portanto, ir ao palco. Portanto, era o meu problema. Mas finalmente estou no palco, portanto não preciso dizer mais nada. Maravilha. Então, olha, vou partilhar aqui a apresentação e vou passar a palavra às nossas skippers, ou à skipper e à co-skipper, e que nos presentem com o vosso trabalho. Então, muito boa noite, eu sou a Inês e vou aqui apresentar este nosso planeamento de viagem. O trabalho que nós desenvolvemos está estruturado, tem esta estrutura. Nós vamos falar aqui um bocadinho de cada um destes tópicos e falar sobre aquilo que achamos importante, o que achamos importante de referir e que foi importante para o planeamento de uma viagem desta dimensão. E é importante falarmos da embarcação, da tripulação, dos procedimentos de emergência, das comunicações, do aprovisionamento, de como é que foi calculado, do planeamento da viagem propriamente dita, das etapas que definimos e como é que fizemos o planeamento, que software usamos, etc. Falamos também um bocadinho dos portos principais e da arribada, e nas ajudas à navegação temos vários tópicos que vamos abordar. Por fim, achámos também interessante falar um bocadinho da história e da cultura dos locais por onde vamos passar. Claro que no final de tudo temos então a compilação, esperemos nós, de todos os links e referências que usamos para fazermos este trabalho. Estes 2 slides vamos saltar, foi o que eu disse agora em poucas palavras. Em relação à embarcação, o que nós achámos importante aqui fazer foi fazer uma compilação de todas as características da embarcação que estaríamos a usar. Nós escolhemos usar a embarcação Brida, da Treino Mar, e começámos por
identificar as características da embarcação, fizemos uma recolha, tentámos pesquisar informação, esquemas que haviam, as polares da embarcação, para que isso nos servisse de material para depois podermos fazer o planeamento o mais completo possível. Uma coisa que lembro-me de falar desde logo no início, quando começámos a fazer este planeamento com os meus colegas, foi que era super importante irmos ao Brida, fazer um levantamento daquilo que lá estava e, especialmente, onde é que as coisas se encontravam, ou seja, saber o que havia, onde é que havia. E nos casos em que fazia sentido, por exemplo, validades dos equipamentos, de equipamentos, de material, de licenças e tudo o que é importante que tem que estar em dia para podermos fazer esta viagem. E foi este levantamento todo que fizemos de equipamentos de emergência, de segurança, de acessórios, de equipamento auxiliar, de comunicações, de equipamentos diversos. Há muita coisa que está aqui listada e que neste momento não está na embarcação, no Brida, porque é para uma viagem desta dimensão que neste momento o Brida não precisa de ter, não é? Mas aqui identificámos tudo. Conseguimos perceber, recolher um manual de um barco, de um Beneteau 411, qual era o sistema de gás, como é que funcionava, e também achámos importante ter lá a lista de todos os manuais de todos os equipamentos. Por fim, a nível de listagem em relação à embarcação, listámos a farmácia. Aqui, numa primeira instância, fizemos a listagem de toda a farmácia que é obrigatório ter, por legislação, numa embarcação de classe 1. E depois achámos que também seria muito importante apresentar aqui a listagem da farmácia que foi disponibilizada pelo Dr. Marco Gameiro num workshop, num curso de skippers que foi dado aqui pela Trainmar. É uma farmácia super completa e que achámos numa viagem desta dimensão, temos sempre de pensar, infelizmente, mas temos sempre de pensar que poderá acontecer alguma coisa de grave e estarmos preparados para isso. E por isso achámos importante colocar aqui toda esta farmácia. Para terminar aqui o capítulo da embarcação, outra coisa super importante de termos neste tipo de planeamento são as checklists. E aqui temos a listagem de 4 checklists. Uma checklist prévia, para isso sendo feita um mês, umas semanas antes da partida, ao motor, coisas que temos de fazer, gerador, eletrónica e outras coisas que têm de ser verificadas antes da partida. À saída, o que é que devemos verificar sempre quando saímos de um porto. Depois, durante a viagem, uma checklist diária, as tarefas que devemos executar diariamente, e depois à chegada a um porto. E foi esta compilação que achámos que era importante fazer em relação à embarcação para um planeamento desta dimensão. Depois, passamos para o capítulo da tripulação. Em relação à tripulação, o mais importante aqui foi definir funções e definir os quartos. Nós somos uma tripulação pequenina, somos 4 elementos a navegar e um 5º elemento em terra, um apoio em terra, e definimos as seguintes funções. Definimos a função de skipper, que foi atribuída a mim, depois a função de imediato, que é a Cristina, a função de mecânico e eletricista, que foi atribuída ao César, e a função de operador de rádio, que foi atribuída ao Alexandre. Também definimos a função de manutenção de estoques, que também sou eu que fico encarregue. Todos nós temos também a função de navegador. Isto faz com que todos temos competências para navegar e para comandar o barco. Depois de decidirmos quem é que era o que nós fizemos basicamente foi aqui listar
as tarefas inerentes a cada uma destas funções. A do skipper, do navegador, do imediato, a manutenção mecânica, do operador de rádio e manutenção de estoques. E também do apoio em terra. Depois foi a definição de quartos. Aqui optámos por definir quartos diurnos não rígidos, ou seja, não temos uma escala de quartos rígidos para o período das 10 às 18. Estabelecemos, sim, foi quartos noturnos. Entre as 18 e as 10 horas, em situações normais, temos quartos com duração de 4 horas. Em cada quarto estão 2 tripulantes e os outros 2 estão em descanso. Sendo que optámos por fazer aqui quartos com desfazamento. Ou seja, não mudamos 2 pessoas e acabam as 4 horas e vêm outras 2. Não é? Estão desfasadas. Ou seja, ao fim de 2 horas é substituída uma pessoa de cada quarto. Também construímos uma escala para situações excepcionais, ou seja, quando existe um agravamento acentuado do estado meteorológico, por exemplo, optamos por fazer quartos com duração de 2 horas. E por fim, nesta parte da tripulação, temos simplesmente, aqui, mais uma vez, aqui o importante é saber o que é que temos de fazer em cada uma das situações. E aqui, funções durante o dia, funções nos quartos noturnos, função do tripulante que está ao leme, que não está ao leme, e em que situações é que devemos chamar o skipper. Vamos agora passar aos procedimentos de emergência e com a Cristina. Olá, boa noite. Portanto, eu sou a imediato, como já perceberam, e tive todo o gosto de embarcar com a minha skipper Inês nesta aventura, mais os restantes tripulantes. Os procedimentos de emergência, nunca é demais dizer que é preciso saber tudo exatamente onde é que está. Isto é um bocadinho como no Karaté, em que se treinam aqueles movimentos de defesa para que numa situação de ataque saber imediatamente o que fazer. Nos procedimentos de emergência é a mesma coisa, é preciso saber onde é que está o quê, os materiais e equipamentos, para numa situação em que não há tempo a pensar, poder agir. Em termos das emergências, nós consideramos situações diferentes, consideramos os acidentes pessoais, portanto, sobretudo a doença ou um acidente, as situações de alerta e depois situações extremas, que são situações que, dependendo da gravidade e da capacidade de reação, podem ou não degenerar numa situação mais trágica. Portanto, é fundamental fazer um briefing para as situações de emergência para que toda a tripulação saiba de facto onde encontrar o equipamento e o material para as diversas situações. E isto não é fazer um briefing à entrada, eu acho que isto é uma coisa que se deve fazer no mínimo dos mínimos, semanalmente, um briefing e rever onde é que estão todos os equipamentos e todos os materiais. Nos acidentes pessoais e nas doenças é sempre fundamental vigiar os sinais vitais. Idealmente tem de haver uma pessoa com o curso de primeiros socorros a bordo. No nosso caso, a nossa tripulação, ninguém tem ainda um curso de primeiros socorros, mas isso numa viagem desta natureza eu acho que se impõe. Depois, dependendo, é importante também saber um pouco o histórico das doenças da pessoa, se tem alguma alergia, etc. E depois é aquilo que nós fazemos também no dia a dia, não é? Dependendo da gravidade da situação, recorremos a médicos, tentamos contactar. Talvez o que aqui seja mais importante saber é que numa situação que não seja possível resolver a bordo, porque é muito grave, porque há necessidade de evacuação, é importante ter presente que quando há um resgate há custos associados sempre, e não só há custos, como por exemplo uma evacuação por helicóptero requer procedimentos especiais, porque trata-se de um veleiro, trata-se do vento que o helicóptero faz, é preciso estar preparado e é preciso saber que numa situação de resgate quem comanda as operações é quem comanda o resgate, ou seja, o skipper deixa de comandar a situação. Uma das coisas que nós fizemos para este trabalho foi listar todos os contactos de emergência médica ao longo do percurso, para precisamente saber a quem recorrer se não conseguirmos contactar o apoio de terra ou algum médico aqui assim em Portugal.
Consideramos situações de alerta, situações que é preciso estar com alguma atenção, que em princípio não são particularmente graves. Uma delas é a interação com orcas. Não que naquela região tenha havido interações como aquelas que agora aqui andam a movimentar, aqui a animar a nossa costa ibérica, mas a verdade é que existe uma população residente de orcas de 150 a 200 indivíduos na Nova Zelândia. Não são conhecidas interações como aqui, mas de qualquer maneira é bom ter presente o que é que, por exemplo, o Instituto de Conservação na Natureza sugere que se faça nestas situações. Consideramos as tempestades também uma situação de alerta. Em princípio, não nos vamos meter no olho do furacão, não é? Ainda por cima hoje em dia com tantas aplicações e tanta capacidade de previsão, mas a verdade é que a meteorologia também está complicada, como sabemos, e não é assim tão previsível apesar de tudo. Aqui, no caso das tempestades, o mais importante a saber é de facto fechar bem as escotilhas, arrumar e prender tudo, ter comida preparada para não ter que preparar as refeições e esperar que de facto que a tempestade passe e que não seja assim, que não se transforme numa situação de emergência. Emergência é de facto o homem ao mar. Em mar alto isto é uma situação potencialmente com um outcome muito um prognóstico muito negativo, mas a primeira coisa é obviamente carregar no botão do MOB para o Man Overboard, que é para fixar a localização, e depois é todos os procedimentos de recuperação do homem ao mar. Depois temos o outro tipo de situações de emergência, que aqui depende se é muito grande, se é muito grave. É muito importante agir imediatamente, quer na situação de alagamento, de incêndio, avaria de motor no leme ou no hélice. Nos dois primeiros, onde é que estão os extintores, virar o barco de tal maneira que o fogo não vá para cima, não vá tornar a situação ainda pior. No caso de alagamento, onde é que estão os bujões, imediatamente tentar tapar, enfim, rapidamente tentar resolver a situação para que ela não se torne numa situação de facto grave e que obriga ao abandono do navio. Na questão se há alguma mastro que parte ou se há algum problema deste tipo, se calhar é preciso alguma criatividade, mas no mínimo tem de saber onde é que estão as ferramentas, onde é que estão os serrotes, os alicates, etc. Eu suponho que é o brida que tem um leme de emergência, portanto é bom saber onde é que ele está para o caso de haver algum problema com o leme. Outras situações que também não supostamente não há ali assim naquela zona são situações de pirataria, mas como isto também é uma situação que pode ocorrer, é uma questão de previdência, saber, se calhar o essencial é mesmo solicitar imediatamente ajuda no canal 16. A situação mais dramática, que é aquela que ninguém quer propriamente ter que viver, sobretudo se estivermos no meio do Pacífico, é o abandono da embarcação, mas também aqui é preciso saber exatamente o que é que se faz, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, o que é que se tem de levar para aumentar as possibilidades de ser resgatado em condições. E, naturalmente, temos vários meios de comunicação a bordo. Nós temos os nossos telemóveis, estivemos ao pé da costa, temos vários meios de comunicação e também é bom lembrarmos que se tudo falha, podemos sempre gesticular. Ou seja, se abanarmos com os braços ao lado do corpo, para cima e para baixo, qualquer pessoa que nos aviste, o que seria um bom sinal, sabe que estamos numa situação de aflição. Portanto, nós fizemos aqui assim um levantamento das comunicações do equipamento possível e que é desejável ter a bordo, e destacamos aqui assim o telefone via satélite, o equipamento com o botão DSC e naturalmente a IPIRP. Também é suposto saber-se como transmitir, como pedir, fazer chamadas de socorro ou pedidos de ajuda, de auxílio, e pronto, isto foi outra parte que nós tivemos a ver qual é o equipamento e como funciona. Não é suposto saber-se estas bandeiras todas e o que elas querem dizer, mas a verdade é que algumas são muito úteis.
nomeadamente é bom nós sabemos identificar o homem ao mar ou transporto materiais perigosos ou preciso de um reboque. Há aqui assim meia dúzia de bandeiras que é desejável, eventualmente pode ter-se uma listagem fixada no barco. E agora passo outra vez à skipper e gestora dos estoques, à Inês, para falar do aprovisionamento. Sim, em relação ao aprovisionamento, o que nós fizemos foi desenvolver um fecheiro Excel onde fizemos todos os cálculos para saber exatamente quanto é que queríamos de consumir de combustível, de água potável e de toda a alimentação e equipamento, produtos que seriam necessário levar. Portanto, que nós aqui já temos porque é necessário para esta parte, já temos aqui uma noção de como é que estruturamos o planeamento, as etapas que definem a nossa viagem. Elas são 4 etapas e dividem-se, a segunda e a terceira estão subdivididas porque temos uma paragem a meio. E para cada uma das etapas temos então aqui as distâncias percorridas e a duração prevista que foi fornecida pelo software de navegação que utilizamos. Isto, só por curiosidade, isto é um total de 7.773 milhas percorridas numa duração de 65 dias. E com esta base, com indicação sobre, considerando uma velocidade média de 5 nós, um consumo médio de 2 litros por hora de combustível, tendo em conta que o depósito do Brida tem 150 litros de capacidade, o depósito de combustível, consideramos aqui uma percentagem de viagem a motor de 40%, que esperemos que não ir tanto tempo a motor, mas considerando este valor, temos então na última coluna as necessidades extra de combustível que teríamos de levar. Onde vimos ali que na segunda etapa teríamos de levar 3 jerrycans de 25 litros, na terceira etapa 9 e na última 11. Pronto, isto tem de ser feito uma gestão do espaço, não é? Se é mesmo possível levar tantos jerrycans de combustível ou se teremos de reduzir a utilização do motor. Só que a última etapa, que é uma das maiores, se não é a maior, é aquela que atravessa o Equador e que atravessa os Doldrums, que podemos ter o azar de apanhar, de ser uma zona mesmo muito calma e só conseguimos mesmo avançar utilizando o motor. Por isso temos sempre de fazer ali uma gestão de combustível nessa altura. Depois, em relação ao aprovisionamento de água, fizemos uns cálculos semelhantes. Consideramos que somos 4 pessoas a bordo, consideramos 15 litros de consumo médio diário por dia, por pessoa, e tendo em conta que o Brida tem um depósito de 500 litros de capacidade, temos ali 2 etapas em que precisamos levar muita água, de 26 jerrycans e 33 jerrycans. Claro que isto não é viável levar tanto, por isso nessas etapas teremos mesmo de reduzir o número de banhos e reduzir a utilização de água mesmo ao essencial, aproveitando a água do mar no que for possível, ou aproveitar para tomar banho de água da chuva, caso chova. Claro que para esta situação temos aqui a possibilidade da instalação de um descenalizador. Existem no mercado várias versões, para diferentes situações, mas uma pequena pesquisa rápida que fizemos, percebemos que para um veleiro entre os 30 e os 40 pés existem produtos que conseguem produzir 30 litros por hora, com um consumo de 110 watts e que até, tendo um sistema de corrente contínua, podem ser alimentados por painéis solares. Por isso será numa viagem desta dimensão, poderemos pôr isto em consideração e tomar
esta decisão de fazer a instalação de um sistema deste tipo. Em relação ao resto das necessidades, continuamos com o fecheiro Excel. Nesse fecheiro vamos calcular aquilo que precisamos de comprar de alimentos para cada etapa. Vamos tentar, nós optamos, nós os 4 decidimos fazer só alimentação à base de peixe e vegetariana, e sempre que possível vamos pescar. Aqui, por acaso, há uma curiosidade, quando nós estivemos a preparar esta apresentação, lembrámos-nos que, tal como o Tiago nos está sempre a referir, que um planeamento nunca fica terminado, lembrámos que podíamos ter feito uma pesquisa sobre que tipo de peixes é que podemos apanhar no Pacífico, porque de certeza que são diferentes daqueles que nós temos aqui na nossa costa. De qualquer das maneiras, temos de fazer aqui uma contabilização daquilo que vamos comprar, mas também temos de ter em conta o espaço disponível da embarcação e temos de ter em conta que na entrada de alguns portos não é permitido entrar com alimentos frescos. Por isso não vale a pena comprar muita quantidade, porque depois muitas vezes, se forem alimentos frescos, não teremos de os deitar fora mesmo. Em relação a quem cozinha, muitas vezes acontece neste tipo de planeamentos de viagens longas existir um tripulante com a função de cozinheiro. Como nós somos só 4, optámos por não fazer essa distinção e cada um prepara o seu pequeno almoço, lanche ou snack, mas o almoço e o jantar, o tripulante que estiver mais disponível nessa altura irá fazer a preparação. O que nós depois fizemos foi, também considerámos a possibilidade de levar uma caixa térmica termoelétrica com capacidade de 30 litros para podermos ter, por exemplo, armazenar o peixe que pescamos, etc., para ser mais... poder levar alguns produtos congelados. E em relação a refeições liofilizadas, também optámos por uma percentagem de levar 20% de refeições extra liofilizadas, não só pela possibilidade de a duração da viagem se estender um pouco, mas nas situações em que poderá estar mau tempo, condições adversas que não seja muito favorável estarmos a preparar uma refeição. Mas, de qualquer das maneiras, a gente planeou sempre, por exemplo, uma viagem com duração prevista de 10 dias, planeamos levar refeições para 10 dias, mais 3 dias, mais as refeições liofilizadas. Depois, o que nós fizemos foi, definimos um menu com 12 refeições de peixe, 12 refeições de carne, e depois iríamos repetindo essas refeições à medida que, se tivéssemos mais, se fosse preciso fazer, se a duração da viagem fosse superior a esses dias. Aqui também achámos interessante, para não chegarmos a um porto e andarmos à procura onde é que iríamos fazer as compras. Para cada porto temos aqui um conjunto de supermercados que ficam próximo do porto e com indicação de horários, dias de abertura, contactos, sites, para poder fazer, por exemplo, compras online e ir só levantar, qualquer coisa desse género. E aqui, então, só por curiosidade, temos aqui os menus que definimos e a lista de compras que faríamos ao sair da Adelaide. Seria esta a lista de compras. Passando ao planeamento propriamente dito, vamos... planeamento da viagem mesmo, ou seja, definição de etapas e o que é que nós decidimos, onde é que partimos e para onde é que vamos. O nosso primeiro objetivo era atravessar mesmo o Pacífico de uma ponta à outra, ou seja, sair da Austrália, ir para as Galápagos e passar o Canal do Panamá. Esse foi logo a primeira coisa que nós falámos, seria essa a rota que queríamos fazer. Mas quando começámos a pesquisar e a ver, pesquisámos, vimos livros, procurámos na internet quem é que já tinha feito, já se fazia, e percebemos que uma viagem, a travessia do Pacífico de oeste para este é mais desfavorável. A maioria dos navegadores faz de este para oeste. Mas não é impossível, como é óbvio, não é? Então, vimos as várias possibilidades. Uma das possibilidades seria
atravessar o Pacífico por sul. Saímos da Austrália, sul de Nova Zelândia, passámos na Ilha da Páscoa e depois passámos o Cape Horn. Achámos que não queríamos fazer essa viagem, era muito a sul, condições muito adversas, distâncias muito longas, especialmente entre Nova Zelândia e a Ilha da Páscoa. Mesmo a entrada na Ilha da Páscoa não é muito favorável. Então pusemos logo essa de parte. Depois, a segunda hipótese, que a gente olha aqui para o mapa e aquela primeira vontade parecia mesmo espetacular. Era só chegar ali ao número 3 em vez de ir para o 4, direitinhos ali para as Galápagos. Mas não, porque vamos em contracorrente, vamos contra a corrente, contra o vento, vamos na zona dos doldrums. O mais certo era ficarmos parados ali alguns e não avançarmos. Então, pronto, o que decidimos foi ir para o Havaí. Mas ainda havia uma outra alternativa, que é a alternativa que na literatura vem como sendo a mais tranquila de fazer, sendo que é a mais longa de todas, que é a sair da Austrália, passar a Tasmânia e ir para norte, mas encostado às ilhas, ou seja, fazer Papua Nova Guiné, Filipinas, Japão, Alasca, Canadá e descer a costa oeste dos Estados Unidos. Que na realidade vai ser aquilo que nós sugerimos, é aquilo que sugerimos que uma próxima turma de PAM que esteja interessada em continuar siga para norte e depois então deixa pela costa oeste dos Estados Unidos. Então nós dividimos isto em 4 etapas, nós somos 4, porque nós não queríamos estar, que fosse só um a trabalhar o planeamento propriamente dito. Gostávamos todos de pôr a mão na massa e perceber como é que funcionavam os softwares, etc. Então, o César ficou encarregue da primeira etapa, saída de Adelaide, chegada a Hobart, na Tasmânia. O Alexandre ficou encarregue da segunda, Hobart, Picton, Opua, na Nova Zelândia. A Cristina, a terceira etapa, Opua, Papeete, na Polinésia Francesa. E eu fiz a última etapa de Papeete no Havaí. Esta travessia tem coisas muito interessantes, como passamos o Pacífico Sul quase todo, atravessamos o Equador, atravessamos a zona dos doldrums e também temos a questão do sistema de balizagem. Na primeira, segunda e terceira etapa funcionamos no sistema de balizagem A, à chegada ao Havaí, nos Estados Unidos, passamos ao sistema de balizagem B e troca tudo. Essas cores trocam, steerboard e onboard, trocamos tudo. Outra coisa muito importante de perceber, este quadro aqui de baixo, já falei dele há pouco quando falámos do aprovisionamento, das distâncias. Os softwares que usámos já agora foi o Navionics na primeira, terceira e quarta etapa e o Sage Navy na segunda etapa. Em relação às janelas temporais, porque nem todas as alturas são boas para atravessar o Pacífico, temos, por causa das tempestades tropicais, dos furacões, então temos estas melhores alturas, sair da Austrália entre novembro e março, depois ali entre a Nova Zelândia e a Polinésia Francesa entre março e maio, e depois temos ali abril, junho, ou então outubro a novembro. Nós tivemos a sorte de começarmos este planeamento, começámos a trabalhar finais de fevereiro, inícios de março, e à medida que íamos trabalhando no planeamento, o César ia introduzindo no software FastSeas, fazendo um roteamento meteorológico, e fomos fazendo a simulação em tempo real. E tudo certinho, saímos sempre na melhor altura, chegámos sempre no período adequado para fazer esta travessia. Este mapa mostra mesmo isso, as zonas de furacões, de ciclones e tufões e as alturas do ano em que elas acontecem. Depois aqui vou-vos apresentar mais uma série de tópicos que achámos importantes e quero referir e ter presente neste planeamento. Ter em conta que temos de ter as bandeiras de cortesia para as zonas onde vamos passar, consulados, contactos, por caso de ser preciso fazer algum contacto com um consulado das diferentes regiões por onde passamos,
E depois alguns pormenores importantes, a questão do El Niño. Este ano é um ano, não é mau para fazer a travessia. Quando o El Niño está em picos, são anos em que não é de todo aconselhável fazer a passagem. E depois temos aqui também a indicação de quais os efeitos do El Niño, o que é que ele provoca se por acaso fizermos a travessia nessas alturas. Também tivemos aqui em conta as rotas migratórias de cetáceos. Aqui temos a visão para todo o planeta. Temos de ter aqui em conta é que existem migrações sazonais de baleias de bossa em redor da Austrália. É um pormenor que é preciso ter em conta. Não é uma questão de interação, é mais uma questão de elas não interagem, mas às vezes chocam com os veleiros. Então é interessante ter em conta quando é que normalmente elas andam por lá. Outra situação importante a ter em consideração é a declinação magnética. Isto é um mapa da declinação magnética mundial e temos aqui ter em conta quando estivermos a fazer os cálculos, não é? Que temos declinações aqui na ordem dos 20 graus leste, e que é bastante ali na zona do norte da Nova Zelândia. Há pouco já falei que atravessámos o Equador, também vamos atravessar a linha internacional de data, passamos de oeste para este, ou seja, vamos repetir um dia. E a nível dos fusos, vamos ter de acertar o relógio 5 vezes, porque nós vamos atravessar 5 fusos diferentes durante esta viagem. Depois, colocámos aqui, também achámos interessante, especialmente quando no início do planeamento, analisar as pilot charts. São mapas, cartas de navegação especiais que nos fornecem informações meteorológicas e oceanográficas, nomeadamente ventos, correntes, ondulação, temperatura da água. E o que nós fizemos foi simplesmente para o período que estávamos a pensar fazer a viagem, nós aqui até colocámos entre março e junho, colocámos aqui as cartas do Pacífico Sul e do Pacífico Norte. Como eu já referi há pouco, nós fizemos toda a simulação com o Savvy Navy e com o Navionics, mas também em tempo real usámos o Fast Sea para fazer o roteamento meteorológico, ou seja, colocámos os dados nesta aplicação. Ele tem por base um INDI e é possível, para já, é possível colocar um conjunto de fatores lá, polares do barco, definir se queremos ou não navegar acima de um determinado velocidade de vento. Temos um conjunto de fatores que podemos controlar ou não e depois decidir, dizer que queremos planear a viagem, sair daqui para ali, e ele diz-nos se é favorável, se não é, e dá-nos até uma própria rota para o fazermos. Muitas vezes nem coincide exatamente com a rota que tínhamos definido. Coincide exatamente, não é? Mas parecidas. E foi isso que fomos fazendo ao longo dos meses, entre março e maio, foram 2 meses. Nós saímos de Adelaide dia 7 de março e chegámos ao Havaí dia 5 de maio. Eu há pouco tinha-vos dito que a duração total prevista seriam de 65 dias. Se fizéssemos como aqui está, pelo roteamento meteorológico, teríamos demorado 52 dias. Tinha sido um bocadinho mais rápido do que a previsão. Vamos passar agora à Cristina, novamente. Ora bem, em relação às nossas zonas de paragem, às etapas que nós tínhamos, fizemos um levantamento de informação que considerámos importante saber. Para já, aquela informação assim mais geral, que tipo de país é que vamos encontrar, qual é a língua falada, existe necessidade de visto, existem restrições à entrada, é preciso levar o boletim de saúde. Fomos fazendo o levantamento
de todas essas informações. Por exemplo, existem, por exemplo, na Polinésia Francesa não se pode simplesmente chegar a uma ilha qualquer e entrar, tem que se ir a uma ilha que tenha uma gendarmerie, ou seja, um posto de polícia para fazer o chamado check-in. No Hawaii, que é americano, é muito mais complicado. A Inês depois mais à frente irá falar, porque eles exigem um check-in muito mais rigoroso. Outra das coisas, portanto, nós fizemos aqui também o levantamento das aproximações nos portos, quais são as luzes de enfiamento, os faróis, como é que se faz a aproximação ao porto. Em localidades maiores, por exemplo, com mais marinas, nós identificamos as marinas onde podem aportar os barcos de recreio. E no fundo o que nós fizemos aqui, assim, ter em conta as marés nas várias localizações quando fomos a entrar, portanto fizemos no fundo o levantamento de toda a informação relevante para cada um dos portos onde nós íamos entrar. Isto fizemos sempre para todos eles a indicação como é que se entra, como é que se faz, quais são as marés e quais são as entidades que nós temos que contactar. Portanto, estou a passar assim rápido porque fizemos o mesmo para todas as etapas. Curiosamente, as marés, não encontramos assim todas as marés num sítio, há muita coisa que nós tivemos que pesquisar em sítios diferentes. Por exemplo, aqui isto é a aproximação ao Honolulu. E pronto, e depois de fazer este levantamento mais geral, fizemos o mais detalhado dos portos. Inês, podes passar. Eu, por acaso, estou aqui com um problema que não te ouvi, Cristina. Não sei o que é que se passa, mas já sabe, não te estou a ouvir. Mas eu não quis estar agora a fazer um refresh, não fosse isto, eu desaparecer daqui. Mas pronto, eu percebi que agora chegou a minha vez. Vou falar então dos portos. Nos portos nós definimos portos principais e portos de arribada para cada uma das etapas. Em cada um dos portos, o que nós listamos aqui como importante é localização, telefone, contactos, e-mail, tudo o que é importante para que nós consigamos chegar lá bem. Em todos eles temos mapas de aproximação, tentamos ver como é que entramos, e em algumas situações conseguimos também recolher, pelas pesquisas que fizemos, informações de utilizadores que dizem que é mais fácil entrar de uma maneira do que de outra, ficar um pouco mais num sítio ou noutro. Mas pronto, todos os portos estão aqui listados. Também temos aqui informação, tivemos de ter em conta, quando definimos os portos principais, se são portos de entrada ou não no país. Por exemplo, no Havaí temos alguns portos de entrada, outros não são. Por exemplo, nós optámos por ficar no Havaí num porto que não é porto de entrada, por isso teríamos de ir ao porto de Honolulu dar o check-in, ou então, aqui no Havaí temos a possibilidade, existe uma aplicação, que é a CBP Roam, que é a aplicação oficial dos Customs and Border Protection, que permite fazer o check-in via online. Ou seja, este link aqui está, é um link que ensina a funcionar com a aplicação. A aplicação tem este aspecto e o que ele permite é fazer uma inspeção via videochat e dar o check-in para podermos entrar, dar entrada no porto. Não esquecer também dos check-outs quando estamos a fazer, quando saímos de uma vez que esta viagem entramos e saímos de vários países, também não esquecer de fazer o check-out para podermos fazer check-in no próximo país. E foi isso que nós fizemos, recolhemos informação, tudo o que era importante sobre um porto, como lá chegar, está aqui indicada. Há uns que têm mais informação, outros têm menos, mas é daquilo que é disponibilizado por cada porto. Depois listamos portos de arribada. Portos de arribada são portos que esperemos não ter de lá ir, né? Mas são portos que, caso seja necessário,
sabemos que eles existem, sabemos onde é que estão, sabemos como lá chegar. E também temos informação daquilo que, por exemplo, serviços que eles nos podem oferecer. Se a gente precisar de alguma coisa em particular, se a gente tiver algum problema na embarcação ou connosco, ou se tem hospital, se não tem, tentamos fazer uma lista o mais exaustiva possível destas situações para que, caso seja necessário, termos essa informação e saber onde nos deslocarmos. E agora, são muitos slides, vamos passar, porque são muitos portos de arribar, porque são muitas ilhas, especialmente na Polinésia Francesa, são muitas ilhas desde que saímos da Polinésia. Não sei se... Se me permite, Sim, Inês, se me permites, eu acrescentava uma coisa. Às vezes não se dá muita importância a esta coisa dos portos de arribada, mas temos que pensar o seguinte: se tivermos que arribar a um destes portos, tipicamente será por mau tempo ou por avaria. E a última coisa que se quer é entrar num porto que nunca se pesquisou, quando as circunstâncias já não são as melhores do mundo. Portanto, e isto parece demasiado extensivo, mas não é. Porque, como a Inês estava a dizer, há dezenas, centenas, milhares de ilhas por ali. Sim. Excelente. Já estamos a acabar. Já estamos na última etapa e na última ilha. E pronto. Agora, também para além dos portos, também temos ajudas à navegação. Mais uma parte do trabalho que é listas exaustivas. Mas são muitos, mais uma vez, são muitas ilhas, há muitas luzes de enfiamento, muitos faróis, nem há assim muitos faróis, mas há muitas luzes de enfiamento. Para os portos, para todos aqueles portos que a gente referiu anteriormente, temos luzes. E o que nós fizemos foi, para cada etapa, identificar faróis e luzes de enfiamento, e existe sempre um número associado a um farol. Identificamos o nome e a localização, a posição, as características, se são relâmpagos, se não são, cor, período, a altitude do plano focal, o alcance nominal e o tipo de estrutura. E fizemos isto para todos. Para todos, e agora se calhar são, eu não sei, mas são muitos slides. Eu não sei se dá para passar muito depressa, mas pronto, nós fizemos a lista, temos as tabelas, em algumas situações temos ali um mapa com a indicação onde é que eles estão e temos todas estas luzes. Isto são ficheiros que estão disponíveis online. Nós encontramos na Nova Zelândia, existe um ficheiro com todas as luzes da Nova Zelândia, a Polinésia, não é difícil de encontrar. No Havaí até temos as cartas, estas imagens são imagens de cartas, estão disponíveis e conseguimos identificar lá os faróis, e depois temos um ficheiro só com a listagem mesmo destes faróis e luzes. Para além destas luzes, aqueles ficheiros têm as boias todas, tudo que tem luz aparece lá. Depois também achámos importante as ajudas à navegação, identificar os Maritime Rescue Coordination Centers. Nós, na nossa travessia, atravessamos 5 zonas, então, temos 5 zonas diferentes. Temos a da Austrália, a da Nova Zelândia, Rarotonga, do Tahiti e de Honolulu. 4 delas são Joint Rescue Coordination Centers, são centros de coordenação de todas as operações de resgate aeronáuticas e marítimas. Nós cá temos o Maritime Rescue Coordination Center, mas lá são todos joint, com exceção do RCC de Rarotonga, que é simplesmente um centro de coordenação de todas as operações de resgate. E o que nós identificamos para cada um deles, novamente, são os contactos, é a forma de podermos contactar estes centros caso necessitemos. Por fim, da minha parte, temos o tráfego marítimo. Através da aplicação Marine Traffic, o que fizemos foi aqui a apresentação do congestionamento do tráfego em cada porto. Normalmente foi isso que nós fizemos. E também
achámos interessante perceber, porque também é disponibilizado nessa aplicação, a percentagem de que tipo de barcos é que costumam estar nesses portos, para percebermos se são mais barcos, são mais veleiros, são outro tipo de barcos. Temos essa informação aqui. E depois, noutras zonas em que há assim, passagens mais estreitas, por exemplo, aqui a passagem entre a Kangaroo Island e o continente da Austrália, percebemos que é uma zona de muito tráfego para termos isso em consideração. E aqui, mais uma vez, para cada um dos portos, vimos este tráfego. Aqui nesta ilha do Tahiti não passa quase ninguém, mas nós vamos lá parar. Mas, como veem, é bom ver que ali não passa ninguém e que podemos estar mais descansados a fazer aquela aproximação. E temos aqui... Passamos então da minha parte, acho que já está tudo. E então, numa viagem desta vamos ter imenso tempo e vamos querer pôr em prática os ensinamentos do Tiago. Vamos ter muito tempo a fazer observações astronómicas, embora a gente hoje em dia saiba exatamente onde está com o GPS, é sempre interessante tentar ver quais são as estrelas que estão por cima de nós e ver o que é que nós podemos fazer. Isto fazendo um bocadinho de batota e não indo logo aos primeiros impressos, portanto, se nós não tivermos internet e não pudermos recorrer a informação online, nós definimos aqui assim 3 pontos de não retorno nas travessias maiores e definimos de uma forma aritmética, nomeadamente as latitudes e longitudes médias. E nesses pontos nós acabámos por descobrir um site que tinha uma aplicação, também um PowerPoint que permite introduzir portanto, a localização, as coordenadas, a hora e a data e dá-nos as estrelas que estão visíveis, os astros visíveis naquele momento. Isto aqui assim, pelo menos dá para olhar para o céu. Agora, se quisermos fazer mesmo observação astronómica, isso seria uma coisa mais técnica, os patrões de alto mar sabem do que é que eu estou a falar e todos os outros que não sabem como é que se faz esta observação, eu sugeria que fizessem o curso de treino de mar, de patrão de alto mar, e que se divertissem, porque é muito engraçado, de facto, esquecer que existem os GPS que nos dizem onde é que estão e toda a navegação astronómica, que no fundo nós percebemos é que nós estimamos o sítio onde nós estamos, não é? Nós pensamos que estamos num determinado sítio e sabemos o que é que teríamos que ver se estivéssemos naquele sítio, depois vamos ver de facto quais são os astros que nós estamos a ver e é nesta comparação entre o sítio que nós achamos que estamos e o sítio em que de facto os astros estão que nos vai dizer qual é a nossa localização verdadeira. Mas para perceber como isso funciona, só mesmo o curso Patrão de Alto Mar, e isso é com o Tiago. Depois, para finalizar, isto agora vou passar muito rapidamente, estamos mesmo a acabar, sobre cada uma destas etapas. É uma questão de cortesia saber um pouco da história dos sítios onde nós vamos aportar e fizemos um breve levantamento da história dos vários sítios claro que para saber o que há para fazer existem sempre os sites de turismo das várias localidades. Aliás, como imaginam, tanto o Tahiti como o Hawaii são altamente turísticos. Por exemplo, o Hawaii acho que tem o maior centro comercial dos Estados Unidos. É uma coisa incrível quando descobri isso. Não é propriamente uma ilha paradisíaca. Essas devem estar essas estão mais espalhadas. E pronto, foi o que nós fizemos. Fizemos um breve levantamento da história de cada uma destas localidades e o que há para ver, sendo que, obviamente, o importante é planear e depois, numa viagem destas, ouvir as outras pessoas, as pessoas com quem nos cruzamos e fazer uma recolha de informação e logo se descobre o caminho que se vai fazer mesmo. E pronto, foi este o nosso trabalho. Penso que não temos mais nada Inês para além depois do levantamento bibliográfico e os sites que nós consultámos, mas foi muita coisa. Há muita coisa disponível na net, nem sempre muito sistematizada. Às vezes o ChatGPT dá uma ajuda, ou pelo menos agora já não dá tanto, porque agora tem de se pagar, não é? Mas na altura deu um bocadinho uma ajuda para a parte cultural. E pronto. É isto. E obrigada, Treino de Mar.
Acho que não. Não sei se a Inês quer contar alguma coisa, eu sei que ela Inês. está com um problemazinho de som, portanto ela não, Inês, ela não consegue ouvir a acabou. Eu não Cristina. ouço, Cristina, não Vamos de consigo. férias, vamos de férias. Mas acho que está tudo, acho que era mesmo, está tudo. Não tenho nada a acrescentar. Então olha, então eu roubo-vos então o som antes de passar ao Fernando. Eu tenho estado aqui atento ao chat. Acho que a malta esteve super compenetrada a ouvir-vos falar, e eu também. Portanto, acabou por não haver assim tantas perguntas, portanto, acho que é bom sinal, quer dizer que vocês foram bastante elucidativas. E só por aqui, queria só por aqui isto, caso queiram registrar contactos. Do meu lado, queria mais uma vez dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho. Está brutal o trabalho que vocês fizeram. É super interessante ver que há coisas que saem de um planeamento, aparecem coisas novas, depois voltam a aparecer outras, vão fazendo sentido e deixando de fazer sentido. Vocês fizeram um trabalho brutal, sem vos ser exigido, só por carolice. Tenho certeza absoluta que tiveram vários momentos em que pensaram porque é que eu me meti nisto, porque vocês quiseram fazer este trabalho mesmo. Nós tínhamos a em Inês rigor, como skipper. ok? Tínhamos a Inês como skipper. Não ouço o que ela Pronto, diz. então vou ter que retrair. Exato, ela estava a dizer que tinha-te a ti como skipper, portanto, e tu é que andaste ali com o chicote. Outra coisa, além da qualidade do trabalho, vocês fizeram uma coisa que às vezes é difícil numa apresentação destas, fizeram uma excelente gestão do tempo, e acho que conseguiram apresentar tudo de uma maneira bastante clara e nada amassadora. Okay? Duas coisas que eu queria reforçar e que não o fiz na altura, enquanto vocês estavam a falar. A Inês referiu uma coisa que, não nestas palavras, mas ser marinheiro para mim é ser pessimista, ok? Quando se faz um planeamento, temos que pensar em tudo o que pode correr mal, para, mais uma vez, como a Inês disse, garantir que se correr mal, sabemos o que é que temos que fazer, como é que temos que fazer. E outra coisa que nós temos usado mesmo, por exemplo, em viagens daqui para a Madeira, viagens aqui para os Açores, o apoio em terra. Nós fazemos uma coisa tão simples como uma ligação telefónica por satélite a uma dada hora que nós combinamos com alguém que temos em terra, quando mais não seja só para dar a nossa posição e receber alterações meteorológicas e coisas do género, dizer se está tudo bem, se não está tudo bem, etc. Também dá um conforto a quem está em terra. A questão que já foi posta aqui várias vezes, e essa sim eu queria deixar para o fim, em relação à partilha de materiais. Isso é uma coisa que nós andamos a tentar, já falámos várias vezes, mas ainda não tivemos tempo de nos dedicar, porque como vocês viram, e eu partilhei há pouco, isto já é um fruto de um trabalho gigante que tem sido vindo a ser feito nos últimos anos, e do meu lado eu gostava que quando isto vier a ser publicado, que o fosse feito de uma forma um bocadinho consolidada, portanto, e não assim ad hoc. Portanto, não vos consigo dar uma resposta neste momento, mas é algo que está em consideração. Fernando, passo-te a bola. Ok, obrigado, Tiago. Bom, eu também quero dar os parabéns por este trabalho profundíssimo que vocês fizeram. O Tiago tinha-me dito que o trabalho estava muito bom, mas de facto eu não tinha tido contacto nenhum com o trabalho e de facto dá para perceber a minúcia e o vosso esforço. Aliás, eu estava aqui a reparar nos comentários e a Patrícia Saldanha da Gama diz isso mesmo, que é um trabalho muito... imagina o trabalho que foi fazer isso. E o António Sernadas pergunta quanto tempo é que vocês demoraram, quantas horas é que investiram neste planeamento. Eu acho que esta pergunta, alguns de nós temos esta pergunta na cabeça, e portanto eu remetia para vocês para darem uma ideia de quantas horas é que investiram neste trabalho. Nós começámos, acho que foi, não me lembro já se foi no final de fevereiro, se foi no início de março, e reuníamos quase sempre uma vez por semana. Fazíamos sempre uma reunião uma vez por semana e tínhamos sempre de apresentar trabalho na semana a seguir. E eu não contabilizei o número de horas que gastámos, mas era todas as semanas a gente tinha de apresentar trabalho, por isso tínhamos de fazer sempre qualquer coisa e pesquisar, e li imenso livros e pesquisei muito na internet no início, e agora para o fim fazer a apresentação
demorou. A apresentação, quer dizer, nós fomos sempre fazendo, fomos construindo. Eu fiz logo no início uma estrutura, porque nós já tínhamos feito, ao final, nós acabámos por fazer, no final do curso de PAM, fizemos um pequeno planeamento, uma estrutura do planeamento. Ou seja, definimos aquele índice e o que é que teríamos de fazer em cada um daqueles tópicos. E eu no início... Isto foram quantas semanas, Inês? Que foi até maio, ou seja, eu acho que foi 2 meses e tal, não foi? Ou mais. Portanto, 8 Ou semanas. mais, talvez. Sim. Umas 8 semanas. É assim, como a gente fez aquilo em tempo real, não é? A gente sabe que saímos de live no início de março e chegámos ao Havaí em maio, no início de maio. Por isso foram 2 meses. Mas depois, no final, eu já não me lembro, não me lembro já exatamente quando é que a gente entregou a última versão. Mas se calhar foi mais ou menos aí, por volta de maio. Sim, por isso devem ter sido 8, 9 semanas que andámos de volta disto, sim. Tens ideia, Cristina, se foi assim? Eu diria que sim. Portanto, nós tínhamos o índice, que foi a parte do nosso exame, Eu não não sei o que é? ela está a dizer, mas... Prático, e depois, com base nesse índice, começámos a desenvolver, e o que nos ajudou muito foi definir o trabalho todas as semanas. Quando tínhamos uma reunião marcada, tínhamos já trabalho para fazer. E fomos adaptando, mas sim, foi esse tempo. Seguramente foi muito trabalho, não é? Bom, e há uma certeza que eu tenho que é, se eu precisasse de fazer o planeamento de uma viagem, eu sei a quem é que entregaria porque sei que o trabalho que viesse daí vinha com muita qualidade. E muitas vezes não investimos em planeamento o tempo suficiente, mas é fundamental. Eu passo muitas horas nas viagens que eu faço, que são sobretudo as Sailing Weeks e depois as viagens de verão. Eu passo muitas horas a fazer pesquisa e a ver uma série de fatores. Não vejo com esse detalhe como vocês fizeram, mas invisto muitas horas em planeamento. E, portanto, sei o trabalho que as coisas dão. Bom, há aqui a Margarida Sá Costa fala na questão do livro. Pronto, há essa ideia no ar de um dia se fazer um livro com os vários planeamentos das viagens, e, portanto, a Trainemar nunca editou um livro, e, portanto, temos essa ideia no ar. Portanto, temos de, a pouco e pouco, começar a pensar nisso, mas essa ideia está no ar e, portanto, está viva. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Bom, não havendo mais questões, eu queria dizer o seguinte, que é o trabalho das pessoas que colaboram com a Trainemar e dos nossos alunos, etc., é muito maior do que a Trainemar. Portanto, já está muito para lá da própria Trainemar. Portanto, quando eu e o Pedro Senco começámos a Trainemar há 12 anos atrás, nunca sonhámos isto. Isto é muito mais do que aquilo que nós imaginámos. E, portanto, os nossos alunos, os nossos colaboradores, estão todos de parabéns, e isto é fruto desse trabalho. E neste caso em particular, o Tiago, claro, tem uma importância muito grande em tudo aquilo que é cursos de PAM e alunos de PAM. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Tiago. Não, acho que foi tudo dito. Mais uma vez, obrigado a todos, mesmo ao Alexandre e ao César, que não puderam estar presentes. Um obrigado especial à Inês e à Cristina, obviamente, porque deram a cara a esta apresentação. E um grande bem-aja a todos os nossos ex-alunos que foram pondo os comentários no chat. É sempre bom rever, nem que seja em comentário. E pronto, a gente vê-se por aí. Preferência a navegar. Então, até à próxima iniciativa ou quando nos encontrarmos por aí. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Parabéns. Obrigado. Tchau, meninas. Obrigado.